Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos iniciar a semana 3 do PET 2, que tem como tema do rural ao urbano, a transformação da paisagem. Então, é aula de geografia para o 6º ano. Então, primeiro a gente tem que entender como que se deu a transformação da paisagem ao longo da história humana. Então, para a gente ter noção, há 20 mil anos, o planeta era constituído apenas por paisagens naturais, ou seja, não tinha interferência do homem ainda. Então, quando os primeiros humanos começaram a ocupar a Terra e se relacionar com a natureza, eles começaram a extrair seus recursos naturais para a sobrevivência, e assim começaram a produzir o espaço geográfico. Então, foi essas pequenas transformações que o homem começou a fazer que ele foi constituindo esse espaço geográfico. Então, quem eram esses primeiros grupos, que começaram de seres humanos, que começaram a viver aqui na Terra? Então, eles eram caçadores-coletores. Então, eles viviam da caça e da coleta de frutos e sementes. Eles utilizavam instrumentos como arco, flecha, lanças, facas, machados, feitos com madeira, pedra, chifres e ossos de animais. E ainda não tinha o desenvolvimento de técnicas de plantio, para plantação, ou também as técnicas de criação de animais. Então, ainda eles não tinham desenvolvido isso. Quando o alimento disponível acabava ou se tornava insuficiente para alimentar determinado grupo ali dos seres humanos, eles se mudavam para outros lugares. Essa mudança de lugares assim rapidamente se chama nômades. Então a gente entende que era um povo nômade. Então, dessa forma, as transformações se realizavam nas paisagens eram mínimas e provocava pouco impacto na natureza, porque eles mudavam, de lugar para lugar. Então, ele utilizava o recurso natural que eles tinham ali, logo depois já mudava, então não causava grandes impactos na natureza. Então, uma coisa muito importante de descoberta nessa época foi o domínio do fogo, porque eles começaram a preparar os alimentos, também utilizavam ele em defesa contra as ameaças, eles se aqueciam em dias frios e entre outras coisas. E também outra coisa muito importante foi a domesticação dos animais e o desenvolvimento de técnicas para conseguir cultivar os grãos e sementes. E isso aconteceu cerca de 12 mil anos. E contribuiu para que esses grupos humanos se fixassem num determinado lugar. Então aí começou a se chamar o homem sedentário. Então ele passa de ser nômade, de ficar trocando de lugar, para ele ser o sedentário, que é o sedentarismo, quando o homem se fixa na terra. Então ele começa a cultivar, começa a domesticar os animais. Então, esse é um homem sedentário. E eles faziam isso principalmente nas proximidades do rio, porque era onde as terras eram mais férteis. Então, foi assim que surgiram as primeiras aldeias, que com o tempo, se tornaram as primeiras cidades. E também foram desenvolvidas novas técnicas, diferentes normas de trabalho, resultando as transformações da paisagem. Então, esse foi o início das primeiras cidades, Então, durante milhares de anos, as cidades foram se desenvolvendo ao redor do mundo, Então, cada cidade com sua peculiaridade. E foi a partir do século XVIII que surgiram novas tecnologias, que foram essas, as máquinas e as locomotivas a vapor, que foi criada principalmente na Europa, lá na Inglaterra, onde houve a Revolução Industrial. E essas, assim, deu surgimento das primeiras fábricas, que foram se instalando nas cidades que já existiam. Então, as cidades foram mudando de status na história da humanidade e elas foram se tornando símbolos de transformações impostas pelos seres humanos à natureza, ou seja, modificar a natureza para suprir a vontade do ser humano.
Então, as paisagens de muitas cidades atuais, principalmente das maiores, têm como principal característica os grandes e modernos edifícios, né? Aqueles edifícios enormes, tão bonitos, né? E grandes. E também, né, a concentração de construções e grande circulação de pessoas e veículos. A maior parte dos empregos não se concentra mais nas fábricas, mas sim no comércio e no serviço. Então, antigamente, os empregos se concentravam nas fábricas, porém, com o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento de outros setores, essa parte do emprego está mais concentrada no comércio e na prestação de serviços. E a transformação da paisagem, né, houve uma grande expansão que foi chamado, né, o modo de vida urbano e os avanços das tecnologias de comunicação e transporte, que aumentou assim, a conexão entre os diversos lugares do mundo. Então, assim, a gente pode ver, né, que a paisagem nunca é estática, ela nunca vai ser a mesma a todo momento. Ela sempre está em constante transformação, devido, né, ao homem, né, estar também em constante transformação. Então, a paisagem ela nunca vai ser a mesma, ela sempre vai modificar, nem que seja um pouquinho. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, que a gente discutiu um pouquinho, né, como que se deu a transformação da paisagem ao longo da vida humana na Terra. E agora, para a gente consolidar nosso conhecimento, vamos fazer o plano de estudo doutorado, volume 2, na página 52 e 53. Nós vamos fazer as questões 1, 3 e 5. Então, qualquer dúvida é só me chamar.